Olá pessoal, eu sou a Roberta Pereira do Instituto Mama Bebê e hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre as posições, o posicionamento do bebê para mamar. Vamos lá? Vamos aprender? Nos primeiros dias, logo que o bebê nasce, é importante observar a posição em que se vai colocar o bebê para mamar no peito. Como é um período de aprendizado tanto para a mãe quanto para o bebê, é interessante que se cuide essa posição para que facilite a pega do nenê no seio, para que ele mame melhor, para que esvazie melhor a mama da mãe, o que evita diversos problemas, como as fissuras no bico do seio, evita o engurgitamento mamário, porque o nenê suga de uma maneira mais eficaz, mais eficiente a mama da mãe, e também auxilia a aumentar a produção de leite de uma forma gradativa. Vamos lá que eu vou demonstrar algumas posições para vocês. Temos um boneco aqui para ser o meu ajudante hoje. Nós temos a posição clássica para segurar o bebê. Deve-se observar para que a mãe pegue com uma mão mais ou menos no meio das pernas do bebê, no bumbum. A cabeça vai ficar próximo ao cotovelo. Alguns bebês são maiores, a mãe segura mais assim, e outros bebês são menorzinhos que eles ficam aqui assim, apoiado no braço da mãe. Vai depender de cada nenenzinho, mas basicamente é segurar o bebê pelo meio das perninhas e apoiar a cabecinha do bebê no braço. Dessa maneira, a mãe consegue segurar o bebê com uma mão e consegue auxiliar a segurar o seio com a outra mão, o que facilita bastante para que o nenê pegue de uma forma mais adequada ao seio da mãe. Essa é chamada uma posição clássica, onde o bebê vai ficar com a barriga encostada na barriga da mãe, bem de frente, vai manter a cabeça alinhada com a coluna, o que também vai ficar mais fácil para que o bebê procure o seio. No momento que segura o nenê nessa posição, o nenê já abre a boca em formato de boquinha de peixe para procurar o peito, fica assim, ó, procurando o seio da mãe. Muitas vezes, quando eu seguro o bebê nessa posição, o bebê que não é o meu, ele já abre a boca e as mães dizem, nossa, ele está procurando o peito em ti. É que é uma posição fisiológica para que o nenê mame. Não significa que todos os bebês vão mamar dessa maneira, mas é uma posição natural que o bebê geralmente pega o seio. Tem que observar que não é segurar o bebê dessa maneira e virar a cabeça do bebê para o seio. Isso aqui, ó, não é muito adequado, principalmente nos primeiros dias de vida do bebê. É importante girar o bebê de frente, barriga com barriga, a barriga do nenê encostada na barriguinha da mãe e dessa maneira posicionar o bebê na altura do seio. A boca do bebê é interessante que fique de frente para o mamilo da mãe. A função do bebê nessa posição é abrir a boca e o seio estar na cara dele. O bebê não tem que ficar procurando o seio com a boca. Ele está já na posição certinha, onde ele só tem que abrir a boca e abocanhar o mamilo da mãe para mamar, ok? Alguns cuidados nessa posição. O braço do bebê não deve ficar preso junto ao corpo dele. O bracinho deve ficar solto atrás. Isso não vai quebrar o braço do nenê, não vai esmagar o braço do nenê. Ó, quando vai segurar o bebezinho, ó, segura com a mãozinha aqui, ó, já solta um pouquinho, o bebê afasta do corpo, o bracinho tá ali atrás, ó, encostou na mãe, o bracinho tá aqui atrás, ó, ok? Varia também do tamanho do seio da mãe. Uma mãe com o seio menor, o seio tá mais nessa posição. Uma mãe que tem a mama maior tem que erguer um pouquinho o seio, muitas vezes com auxílio de um rolinho de tecido, levanta a mama da mãe, coloca o rolinho embaixo e solta o seio, e isso faz com que o seio fique mais firme. Isso vale para aquela mãe que tem o peito muito grande. Então dá uma sustentada nessa mama e também vai ficar melhor posicionado, mais organizado para que o bebê mame. Nesses primeiros dias, geralmente a mãe precisa de um auxílio para posicionar esse nenê. Vamos lembrar que a mãe pode estar num pós-parto, numa pós-cesariana, onde ela tem muita dor,
não consegue ainda ter todos os movimentos. Em alguns casos, as mães tentam segurar o bebê dessa maneira já na maternidade e pode ter algum soro no braço ou na mão, o que limita um pouco a movimentação da mãe. Então é interessante sempre ter alguém da família, da rede de apoio junto, para que auxilie a mãe nessa posição ou nas outras, para que auxilie a mãe a segurar o bebê adequadamente, facilitando o processo de amamentação. Outras mães gostam dessa posição tradicional também, só que não conseguem segurar o bebê com a mãozinha aqui no bumbum. Outras mães preferem apoiar a cabeça do bebê com uma mão e o bumbum com a outra. O detalhe dessa posição é como é que nós vamos ajudar o bebê a segurar o seio. Nessa forma aqui, não tem como a mãe segurar mais o seio com uma mão. Então, o peito da mãe tem que estar bem pronto, bem de frente para o nenê, onde não precise de um apoio da mão da mãe para que o nenê consiga sugar. É claro que aqui eu estou segurando um boneco, ele não está se mexendo. Imagine um bebê esperneando, batendo as mãos, empurrando a mãe. Então, fica um pouco mais trabalhoso lidar com esse bebê do que eu aqui com o boneco. É possível sim segurar dessa maneira, algumas mães conseguem posicionar assim, depois que o bebê pega, a mãe vai deslizando a mão para ficar na posição clássica e tradicional e assim ficar com a outra mão livre para auxiliar o bebê. Trocando de posição, nós temos a posição de cavalinho, onde o bebê vai ficar em pezinho na perna da mãe, sentadinho, como se estivesse de cavalinho na perninha da mãe, de frente para o seio. O bebê está nessa posição de frente para o seio. Cuidados nessa posição. Um bebê recém-nascido não pode ficar assim solto, dessa maneira que eu estou segurando. Um bebê recém-nascido precisa de um apoio na cabeça. Uma das maneiras de segurar esse bebê é assim, ó. O polegar e o indicador vão segurar próximos à orelha do bebê. Assim, por mais que o bebê mexa a cabeça, ele tá firme. A palma da mão da mãe segura no dorso do bebê, ó, o polegar e o indicador ao redor da cabeça. E assim o nenezinho, ó, pode balançar que ele está firme no colo da mãe. Bracinhos abertos, perninhas também abertas aqui no colo da mãe. Da mesma forma, sobrou a outra mão para a mãe auxiliar. A mãe pode elevar a perna se o peito está mais em cima, soltar a perna se o seio está mais abaixo. O interessante, da mesma forma da posição tradicional, é posicionar o bebê de uma maneira em que ele fique de frente para o seio da mãe. Voltando à mesma fala, qual é a função do bebê? Abrir a boca e o seio, o mamilo estar à disposição para esse nenê. Lembrem que ele não pode ficar, ó, procurando o peito, onde é que está a teta da minha mãe. O nenê encostou no seio, geralmente com o mamilo encostando ao redor da boca do nenê. Deixa eu demonstrar aqui, ó. O mamilo encosta perto da boquinha do nenê, ele já vai ter uma abertura da boca onde o seio encaixa ali. Ok, gente? Essa é uma variável, a posição do cavalinho. Pode trocar de perna, troca de seio, cuidando sempre para firmar o pescocinho do bebê, apoiar a cabecinha desse nenê, para que o bebê não se machuque e também trazendo segurança para a mãe no modo de segurar esse nenê, ok? Temos a posição invertida. Essa posição invertida ajuda em muitos casos quando o tipo do mamilo varia muito. Por exemplo, uma mãe com um mamilo invertido, é aquele mamilo que não é saliente a pontinha do seio, ele é para dentro. Ou aquele mamilo plano, onde o mamilo é reto, não tem nada saliente na pontinha do mamilo da mãe. Essa posição invertida facilita bastante a pega do bebê.
Não significa que vai ser assim para sempre. Essas posições são adaptáveis a cada momento da mãe, da mamada do bebê e daquilo que a mãe está conseguindo fazer com o seu bebê e se encaixa melhor na vida dessa mãe e dessa criança. Posição invertida. Voltando a repetir, a ideia é o bebê de cara para o seio da mãe. Então nós vamos segurar a cabecinha do bebê na mesma posição do cavalinho, polegar e indicador segurando ao redor da cabeça, a palma da mão encosta aqui nas costinhas, no dorso do bebê e nós vamos trazer o bebê para debaixo do braço, como se fosse um pacotinho de pão. Apertei aqui, o bebê até gritou, esse bebê fala. Apoia o bebê debaixo do braço, fica de frente para o seio da mãe, o bebezinho está de frente para o meu seio e com essa mão eu consigo auxiliar o bebê a fazer uma pega. Nessa posição é interessante ter um apoio embaixo desse bebê, embaixo do braço dessa mãe. Pode ser a guarda do sofá, uma cadeira com um braço, uma almofada aqui do ladinho, aquelas almofadas de amamentação em que a mãe vai colocar aqui ao redor dela e ela consegue apoiar o bebezinho assim, E aí nós temos o bebê de frente para o seio da mãe, a mãe pode escorar, relaxa na poltrona e tá aqui com o bebezinho sugando ao seio. Do outro lado, a mesma forma. Pega o bebezinho, segura polegar indicador, apoia as costinhas e traz o bebê para debaixo do braço como se fosse um saquinho de pão. Tá aqui debaixo do braço. Se tiver como apoiar é interessante para não ter nenhum risco do bebê cair e também não cansar o braço da mãe. E posiciona o bebê de frente para o peito da mãe. Assim facilita a pega do bebezinho. Em todas essas posições que eu demonstrei, nós temos que ter o cuidado do bebê estar alinhado. O bebê tem que estar com o pescoço retinho de frente para o seio. Nós não queremos um bebê com o corpo torcido procurando a teta, Nós não queremos um bebê assim, girado, que a perna fica de um lado e a gente torce o nenê. Tentem vocês botar um pouco de água na boca, virar o pescoço e deglutir e engolir. É complicado, dói, incomoda e com o bebezinho não é diferente. Também é bastante incômodo. Alguns detalhes que devem ser levados em consideração em todas as posições, tá, pessoal? Cuidar para ver se não tem nenhum bracinho, nenhuma perninha preso. Observar a boca desse bebê, se ela tá com uma abertura adequada. Não ficar colocando o seio, empurrando dentro da boca desse nenê, forçando a entrada desse mamilo. É interessante encostar o mamilo do seio na bochechinha do bebê ou ao redor da boca. Assim o nenê abre a boca e aí sim consegue abocanhar o mamilo. Aquele nenê que está muito sonolento, é complicado a gente botar o seio na boca e forçar que o nenê pegue o seio. Existem técnicas para isso, é possível sim, só que é recomendado sempre que o bebê esteja bem acordado para fazer a pega no peito da mãe. Muitos pacientes que eu atendo, eu observo que um ajuste na posição do nenê melhora muito a qualidade da mamada. Muitas vezes o bebê está com o abdômen para cima, com a cabeça virada assim para a mãe, todo torcido, e o nenê não consegue fazer uma mamada adequada. Ele não consegue ter uma boa pega, não consegue esvaziar o peito da mãe, causa dor no seio da mãe, no mamilo, e é um bebê que fica irritado e não mama de uma maneira eficaz e eficiente. Então é interessante ajustar a posição desse bebê e observar se mudou alguma coisa na mamada, se ele continua com dor, a mãe continua com dor no mamilo, se o bebê fica pegando e soltando o peito o tempo inteiro. Esses detalhes devem ser observados e se mesmo com a correção
da posição do bebê e da pega do bebê no mamilo, é indicado procurar um profissional capacitado para ajudar o casal, a família nesse momento, que pode sim a amamentação ser livre de dor e ser um momento prazeroso para a família toda. Então, se estão tendo alguma dificuldade, chamem um profissional para fazer esses ajustes, para dar a orientação adequada, para fazer uma avaliação desse mamilo, fazer uma avaliação da sucção do bebezinho. Não fiquem passando trabalho em casa, não fiquem sentindo dor. A amamentação não precisa ser dolorida, não precisa machucar a mãe e pode sim ser prazerosa para todo mundo, tá? Continuando a falar sobre posicionamento do bebê, é muito importante a gente não dar mamar para o nenê totalmente enrolado. Um bebê que está muito enrolado em cobertas, que está muito cheio de roupa, ele fica irritado, ele não consegue se movimentar. Esse bebezinho, a mãe não vai conseguir perceber qual a posição que ele está, porque ele está todo enrolado. Então, o ideal, mesmo que em dias muito frios, é tirem a coberta do bebê, deixem o bebê somente com roupinha, posicione o bebê para mamar no seio da mãe e depois coloque o cobertorzinho por cima dos dois, tá? Feito a pega, posicionou o bebê está mamando, relaxa, mãe. Escora na cadeira, se escora na cama, no sofá onde você está com seu bebê. Se escore, relaxe, aproveite o momento, desfrute desse momento com o bebê. Eu sei que nós mulheres temos muitas coisas para fazer, nós estamos sempre sobrecarregadas, querendo dar conta de tudo, mas nós não precisamos dar conta de tudo. É interessante que a gente se concentre nesse momento da amamentação. Estudos pelo mundo inteiro já comprovaram que esse momento da amamentação, quando a mãe consegue se relacionar com o bebê, estar presente nesse momento, muda inclusive a composição do leite materno. Então, aquela mãe que está aqui com o bebê e está preocupada com as contas que tem para pagar, com a louça que está suja na mesa, que está no celular muitas vezes a trabalho ou a lazer, mas ela não está conectada com o seu bebezinho neste momento, tem alterações de calorias, de imunidades nesse leite materno que o bebê está sugando. Muita atenção! É ainda assim maravilhoso o leite materno. Eu não estou dizendo que ele possa ser trocado por outra coisa, não é isso. Eu só estou querendo mostrar para vocês em que aquela mãe que está presente no momento da amamentação traz mais benefícios ainda para o nenê com esse leite materno que o bebê está mamando. Eu sei, pessoal, que nem sempre é possível. Que quem tem outros filhos é complicadíssimo porque as crianças chamam. Nós mulheres nos cobramos demais para dar conta desse todo, de tudo que está acontecendo ao nosso redor. E eu não estou dizendo que você não pode pegar o celular, que você não pode estar preocupada com outras coisas, até porque isso é impossível. O que eu estou pedindo e informando para vocês é que tente se conectar com esse bebê no momento da amamentação, que tente se vincular a essa criança, esse bebezinho recém-nascido, porque isso sim traz alteração no leite e é benefício tanto para você, mãe, quanto para o bebezinho. Então, durante a amamentação, segure o bebezinho, olhe nos olhos do seu filho, sinta o cheirinho, observe como está sendo a sucção do seu bebê, se ele está dando sucções mais curtas, se ele está dando sucções mais compridas. Observe se sai leitinho, se escorre na boquinha do bebê. Observe se o bebê faz algum barulho, algum som durante a sucção. Todos esses fatores
podem ser levados em consideração caso a mãe tenha algum desconforto, caso a mãe tenha alguma dor, alguma lesão no seio. Esses fatores todos, em conjunto com outras informações, podem ser levados para que tenha uma correção dessa pega, dessa posição e o nenê mame de uma forma mais natural e tranquila. Eu costumo recomendar também que depois que o bebê mamou, a mãe segure o nenê uns minutinhos assim. O bebê pode largar o seio por conta própria, porque ele já não quer mais mamar, ele já está satisfeito, ou ele vai ficar ainda grudado no seio, faz aquele vácuo no mamilo e ele não soltou o peito. É importante que a mãe não puxe o bebê diretamente do seio. É interessante que a mãe, o bebê está sugando aqui no seio, coloque o dedinho no cantinho da boca do nenê, coloque o dedinho aqui no cantinho da boca, o nenê vai soltar o mamilo e aí a mãe consegue tirar o mamilo da boca do nenê sem dar aquele puxão, o que pode levar a alguma lesão. Tirou o bebê do peito, delicadamente vai movimentando o bebê, deixando o bebê mais inclinadinho, apoia o bebê aqui no colinho, segura ele com carinho, firmando a cabeça e o pescocinho com a mão, na mesma posição do cavalinho, segurando aqui na mão. Eu costumo brincar que vocês sabem por que algumas mães ficam barrigudinhas depois do parto? Para apoiar o nenê aqui em cima, fica aqui um banquinho para o nenenzinho ficar escorado. Aproveitem essa barriguinha pós-parto para deixar o nenenzinho aqui em cima. Dessa maneira, o nenenzinho se acalma, ele sente o batimento cardíaco da mãe, ele sente o calor, ele aproveita esse calor do corpo da mãe também para se aquecer. Ele se sente aconchegado e se lembra daquele período em que ele estava lá dentro da barriga da mãe se desenvolvendo. É uma maneira ótima de acalmar o nenê, de manter o bebê assim para ele arrotar depois da mamada, se for preciso. Se o nenê arrotou assim, pode tirar o nenezinho depois e colocar no bercinho, no carrinho, na cama, onde vocês forem colocar o bebê depois. Se o nenê não arrotou, muitos casos não precisa forçar o bebê a dar um arroto. Temos famílias com relatos de que ficaram 1 hora com o nenê aqui, batendo no bumbum, essa criança não arrota, a criança entra em desespero chorando e arrota depois. E ufa, ele arrotou. Sim, ele arrotou porque ele quase morreu chorando, engoliu um monte de ar e arrotou para finalmente parar o martírio. O nenê ficou 15, 20 minutos em pezinho, não arrotou? Não precisa. O arroto acontece porque o nenê engoliu um pouco de ar. Se ele não engoliu o ar, fez uma pega efetiva, adequada no mamilo da mãe, é porque ele não precisa arrotar. Então, essa posição vai ser um descanso para o nenê, vai ser um momento em que o bebê está juntinho da sua mãe, está vinculado com a sua mãe, sem necessariamente estar no peito. Isso é uma dica que fica para o futuro das mamães e dos papais, das vovós também, dos vovôs também. Segurem o bebezinho dessa forma, o bebê vai lembrar do tempo que ele estava dentro da barriga da mamãe, vai ficar aconchegado, quentinho, vai acomodando o leite que ele engoliu agora há pouco lá dentro da sua barriguinha e ele se dá conta de que ele está junto com a mãe, está junto com o familiar, sem necessariamente mamar no seio. O que acontece muitas vezes é que a mãe, naquela pressa de dar o seio, bota o nenê para mamar. O nenê mamou, tira o nenê, bota no berço ou na cama. Tira o nenê, passa para outra pessoa cuidar. E o nenê vai entendendo que ele não tem a mãe dele o tempo inteiro. Ele só tem a mãe dele quando ele está na teta. Então, o que o bebê vai querer? A teta o tempo inteiro, porque é o único jeito que a minha mãe fica comigo.
Então, uma dica para o bebê entender que ele não tem a mãe somente quando dá o peito é ficar com o bebezinho nessa posição. Repetindo o que eu já disse antes, nem sempre é possível. Às vezes a mãe quer aproveitar esse momento para tomar um banho, para descansar também e tá tudo bem. Passa a bola para algum familiar, entrega esse bebezinho para outro familiar, outra pessoa que cuide desse nenê, ficar com o bebê um pouco enquanto a mãe vai fazer suas outras atividades. Mas é importante que em algum momento desse dia, essa mãe desfrute desse momento também com o bebê, para que o bebê comece a entender de que ele tem a mãe sem ser exclusivamente no peito, mamando o seio dessa mãe. Então, pessoal, sobre posicionamento do bebê, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Quem ainda não nos acompanhe no Instagram, @InstitutoMamaBebê. Sempre teremos dicas valiosas para as famílias, para os casais, e importantíssima para que os bebês se desenvolvam sempre com segurança e com carinho e com afeto. Um beijo a todos e até o próximo!